Queridos, o padre disse para você que nós hoje iríamos falar sobre um tema. Qual é ele? O chamado. O que é chamado? Chamado é quando alguém, através da sua voz, emite um som dizendo o seu nome. Quer um exemplo? Como se chama, filha? Você que está de camisa. É você. Cida. Cida está no meio de vocês. Ela está participando da missa. Está sentada aqui na frente. Dona Maria deve estar numa curiosidade. Ai meu Deus, eu queria tanto ver essa Cida. Sossega, Dona Maria. E se eu estiver dizendo irmãos, eu estou me referindo a todos. Mas quando eu digo assim, Cida, no meio de todo mundo, eu estou me referindo apenas a uma pessoa, que é ela. Então o chamado é quando você escuta alguém pronunciar o seu nome, distinguindo você de todas as outras pessoas que estão ao seu redor. Um pai pode chamar um filho: ô Joaquim, passa para dentro, menino. Um filho pode chamar um pai. Às vezes o filho nem fala o nome do pai, só fala: ô pai, e o pai escuta. Ô mãe, a mãe escuta. Um irmão pode chamar o outro. Um colega pode chamar o outro. Um patrão pode chamar o funcionário. Um funcionário chamar um patrão. Mas sabe o que é interessante? É você descobrir que não só nós, homens e mulheres, podemos chamar uns aos outros, mas Deus também pode nos chamar. E essa é a primeira frase que eu queria que você guardasse no seu coração. Repita: Deus pode nos chamar. Deus pode nos chamar. Não é só os homens que chamam, Deus também chama. Como é que Deus chama? Ele pronuncia o nome da pessoa. Ele chama aquela pessoa pelo nome. E quando é que Deus faz isso? Quando é que o pai ou a mãe chama o filho? Quando está querendo alguma? Tem mãe que é meio azucrinada da cabeça, fala assim: ô Felipe, vem cá. Felipe fala: o que foi, mãe? Ah, não é nada não, eu esqueci o que eu ia falar. Com Deus isso não acontece. Deus, quando Ele chama porque Ele tem um motivo. Deus, quando Ele chama porque Ele tem uma missão. Essa é a segunda frase que eu queria que você guardasse. Deus nos chama para nos dar uma missão. Repita. Deus nos chama para nos dar uma missão. Mas quando é que Deus nos chama? Será que Deus nos chama é quando nós convertemos? Quem aqui é convertido? Fala amém. Ai que tristeza. Ai que tristeza, gente. Vontade de cair no chão aqui, ó, chorando. E vai chegar um dia que vocês vão ver, eu vou deitar aqui no chão chorando de tristeza. Se você não é convertido, você é pagão. Quem aqui é pagão? Fala amém. Não tem nenhum pagão. Quem aqui, eu vou mudar a pergunta para ficar mais fácil de ter uma resposta positiva.
Quem aqui é convertido ou está se convertendo, diga amém. Amém. Agora sim eu consegui você, hein? Que luta. Dona Maria ficou quietinha na casa dela, eu não vou falar nada. Vai que eu caio lá na frente. Não é isso não, Dona Maria. Quando é que Deus chama você? Se você for pegar a primeira leitura, retirada do livro de Isaías, você vai descobrir que Deus ele tem um momento para nos chamar. E esse momento não é quando você se batiza, não é quando você recebe a primeira Eucaristia, não é quando você crisma, não é quando você se converte, não é quando você aprende a orar em línguas, não é quando você aprende a fazer oração. Deus, quando Ele chama sempre no mesmo momento. Qual é? Antes do nascimento. Eu vou perguntar para você e você vai me responder. Quando Deus quer chamar alguém, qual é o momento que Deus chama? Antes do nascimento. Ô padre, mas como assim antes do nascimento? É isso mesmo. Antes de você nascer, antes de você ter um nome, Deus já sabe que nome Ele vai dar para você. Então o nome que o seu pai, o nome que a sua mãe deram para você, por exemplo, Cida, o nome dela, que não deve ser Cida, deve ser Aparecida, Deus já sabia muito antes dos pais. Deus sabe do seu nome antes que os seus pais escolham. Porque Ele é que é o seu verdadeiro pai. Ele é que criou você, Ele é que colocou você na barriga da sua mãe e fez com que aquela pequena célulazinha fosse crescendo e criando ossos, e criando nervos, e criando veias, e criando músculos. Foi Deus que é o nosso grande e verdadeiro Pai. Ele sim é que é o responsável pela nossa existência. E Ele sabia o nosso nome. Então quando Ele chama alguém, Ele chama antes do nascimento. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo. Quando foi que Deus chamou o apóstolo Paulo? Quando ele caiu do cavalo. Primeiro que a Bíblia nem fala que ele caiu do cavalo. Fala que ele caiu. O cavalo foi você e eu que inventamos. Quando foi que Deus chamou o apóstolo Paulo? Antes do nascimento. Ué, padre, mas por que então foi depois que ele caiu, que ele passou a seguir a Deus? Uma coisa é Deus te chamar, outra coisa é você atender. Deus chamou o apóstolo Paulo antes que ele nascesse. Mas ele só foi atender quando ele já tinha mais ou menos os seus 33 anos e estava indo para Damasco. Outro exemplo, hoje estamos celebrando a festa de quem? São João Batista. Quando foi que Deus chamou João Batista? Antes do nascimento. Mas quando foi que João Batista atendeu? Depois que ele cresceu e que ele decidiu viver como profeta do Senhor. Uma pergunta que eu quero fazer para você. Na sua opinião, Deus te chamou? Sim ou não? Sim. Eu preciso que isso esteja muito claro para você. Porque senão você começa a achar que Deus só chama os padres, que Deus só chama os bispos, que Deus só chama os profetas, e você que vem na missa e fica no banco, Deus não chama.
Muitas vezes você que está em casa pensa assim: ah, não tem como Deus ter me chamado, olha a minha vida como é que está, olha como é que eu estou fazendo tudo errado, nada do que eu faço dá certo, todas as vezes que eu tento alguma coisa, eu sempre sou frustrado, então Deus não pode ter me chamado, porque o chamado, a pessoa que foi chamada por Deus é uma pessoa escolhida. Eu não me sinto escolhido, Padre, pelo contrário, eu me sinto excluído. Eu sinto que Deus gosta de todo mundo, menos de mim. Mas Deus, Ele vai te dar uma prova de que Ele chamou você. Você quer a prova? Quem aqui é batizado, fala amém. Amém. Todas as pessoas que são batizadas foram chamadas por Deus. Todos os batizados, todos. Ô Padre, quem não foi batizado? Quem não foi batizado, Deus pode chamar também, mas nós só vamos ter a prova quando essa pessoa pelo menos batizar. Então responde para mim uma coisa: Deus te chamou, sim ou não? Sim. Qual a prova que Ele te chamou? O seu? E quando foi que Ele te chamou? Antes do nascimento. Eu preciso que você saiba disso, senão nós não vamos nem poder continuar. Então veja, Deus, Ele não chamou só Pedro, Ele não chamou só Paulo, Ele não chamou só João Batista, Ele chamou também você e eu. Amém? Amém. Quando foi que Ele nos chamou? Antes do nascimento. Agora vem a pergunta mais difícil. Para que Ele te chamou? Ah, Padre, eu não sei não. Ô, Dona Maria, será para que Deus me chamou a senhora? Ah, Deus me chamou foi para cuidar das minhas vaquinhas, Padre. Deus me chamou foi para cuidar das minhas plantinhas, fazer minhas plantação de horta. Ué, Dona Maria, será que Deus queria era isso? Você que é dona de casa, será que Deus te chamou para ser dona de casa, ficar atrás de uma pia, na beira de um fogão? Você que é carreteiro, passa o tempo inteiro dentro de uma carreta, dentro de um caminhão, vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: para que Deus te chamou? Para quê? Se você for olhar a primeira leitura que se refere a Jesus e também se aplica a João Batista, você vai perceber que Deus, quando Ele nos chama para 3 coisas. Deus chamou João Batista para 3 coisas. Qual foi a primeira coisa que você sabe que João Batista fez que ele era? Ele era um? Eu quero ouvir todo mundo, inclusive Dona Maria que está em casa. João Batista era um profeta. Então Deus, Ele também chama você e eu para sermos um. Ah, mas eu não sou padre não. O que tem a ver? Você acha que é só padre que tem que ser profeta? Você também tem que ser profeta. Na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na sua faculdade, nós estamos carentes de profetas. Nós precisamos profetas. E quando você estava perto de nascer, Deus já chamou você. Ei, você, eu quero você um profetinha. Eu quero você, moça, uma profetinha. Você vai ser profeta. Mas além de ser profeta, as 2 coisas que Deus nos chamou. A primeira leitura fala assim, ó: não basta seres meu servo, eu farei de você luz das nações. Quando Deus chamou João Batista, Ele chamou João Batista para ser 3 coisas: para ser servo, para ser profeta e para ser luz. Quando Deus chama você e eu, Ele tem 3 objetivos com o chamado. Ele quer que você e eu sejamos servos, sejamos
profetas e sejamos... Eu vou perguntar e você responde sozinho agora. Quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, Ele queria que você e eu fôssemos 3 coisas. Quais são? Servo, profeta e luz. De novo, quais são? Servo, profeta e luz. Só Dona Maria que está em casa. Quem está na igreja não responde. Dona Maria, quais são as 3 coisas que Deus te chamou para ser, Dona Maria? Fala aí. Só Dona Maria. Ela fala baixinho demais, a gente quase não escuta. Fala para ela que está em casa. Ela esqueceu. Quais são? Servo, profeta e luz. Deixa eu explicar rapidinho para você o que é ser servo, o que é ser profeta, o que é ser luz. Nesses últimos minutos que nós temos, eu quero dizer para você que ser servo é ser aquele que serve. Servir a Deus não é ir na igreja. Servir a Deus não é participar da missa. Servir a Deus não é receber a Eucaristia. Servir a Deus é muito mais do que isso. Eu fico me lembrando de um professor meu que dizia assim: Deus, Ele não é um nome. Deus, Ele é um título. E você coloca esse título como um rótulo em tudo que você quiser. Por exemplo, eu posso colocar esse rótulo de Deus, se eu quiser, no meu casamento. Eu posso colocar o rótulo de Deus no meu time de futebol. Eu posso colocar o rótulo de Deus no meu carro importado. Eu posso colocar o rótulo de Deus na minha empresa. Eu posso colocar o rótulo de Deus no meu dinheiro, na minha fama. E posso colocar o rótulo de Deus em mim. Então Deus, Ele não é um nome, Ele é um título. E você pode colocar esse título em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Basta que essa coisa ou pessoa seja o principal da sua vida. Quando o principal na sua vida é um time de futebol, então você colocou no time de futebol o título Deus. Quando na sua vida o principal é ganhar dinheiro, você colocou na sua vida financeira o título Deus. Quando você escolhe um rapaz para namorar e a sua vida começa a girar em torno desse rapaz, você já acorda pensando nesse rapaz, você almoça pensando no rapaz, você olha lá para a sopa e vê no macarrão as letras do nome desse rapaz. Tem coisa pior? Significa que esse rapaz, para você, se tornou Deus. Os cristãos são pessoas que colocaram em Jesus Cristo o rótulo de Deus. Então os cristãos são pessoas que fazem a sua vida girar em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o eixo da vida de um cristão. Jesus Cristo é o centro, é o núcleo, é o principal, é o recheio da vida de um cristão. Ele merece uma grande salva de palmas. Então, quando nós dizemos que Deus chamou você para servir, nós estamos dizendo que Deus chamou você para colocar o rótulo de Deus em Jesus Cristo e fazer sua vida girar em torno dele. Então perceba, não é só ir na missa, não é só no domingo, é o dia inteiro, é todos os dias, é Jesus, é Jesus, é Jesus, cedo, à tarde e à noite.
Quando Deus chamou você para servir, Deus queria isso, que você acordasse pensando no Filho dele, e que você fosse dormir pensando no Filho dele, que você ajudasse as pessoas pensando no Filho dele, que você rezasse pensando no Filho dele, que você sofresse pensando no Filho dele, o Filho dele o tempo inteiro dentro de você. Isso é servir. E o que é ser profeta? Ser profeta é denunciar aquelas situações em que o rótulo de Deus foi colocado no lugar errado. Por exemplo, tem muito jovem que coloca o rótulo de Deus em cima das drogas. A vida dele gira em torno das drogas. Ele já acorda pensando, ai meu Deus, que vontade de fumar uma pedrinha de crack. Da meio-dia ele pensa, ai meu Deus, que saudade daquele crack. Da de tarde ele pensa, da de noite ele pensa. Ele fica 24 horas ali, crack, droga, droga, droga. A vida dele gira em torno disso. A droga é o Deus dele. Um profeta é alguém que chega para esse jovem, seja com palavras, seja com atitudes, e diz, ei, você precisa de mudar, você está confuso, você está equivocado, você está colocando o título de Deus em cima das drogas, mas o título de Deus deve ser colocado única e exclusivamente sobre Jesus Cristo. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você tire as pessoas que estão enganadas, achando que o título de Deus está no dinheiro, o título de Deus está no prazer, o título de Deus está nas festas, o título de Deus está talvez até mesmo na fama, talvez até mesmo nos seus estudos, no seu namoro, e coloque sobre Jesus Cristo. Profeta é aquele que arruma a casa, que diz assim, aqui dentro da minha casa, Jesus Cristo é rei e ponto final. Se você é profeta, você não pode deixar os seus filhos se descambarem pelo mundo da idolatria. Cabe a você regular dentro da sua casa os limites da sua fé. O profeta é esse, ele organiza, ele coloca ordem na casa. Ei, primeiro Deus, depois o futebol. Ei, primeiro Deus, depois a sua festinha. Ei você, primeiro Deus, depois a comida. Primeiro Deus, depois o dinheiro. Deus acima de tudo. Jesus Cristo soberano sobre todo o principado e potestade. E por último, ser luz. Deus, quando chamou você, Ele queria que você servisse. Ele queria que você fosse profeta, mas Ele queria que você fosse luz, como João Batista foi luz. E o que é ser luz? Ser luz é iluminar. É fazer com que a vida das pessoas seja transformada para melhor. Tem pessoas que se aproximam de você e que ao invés de lançar luz, lançam trevas. Os jovens até utilizam um ditado assim, nossa, mas fulano é treva. Quem já ouviu esse ditado fala amém. Amém. O que é uma pessoa treva? É uma pessoa que onde passa, ela só deixa rastros de tristeza, de sofrimento, desunião. A pessoa vai na sua casa para levar fofoca, para levar mentira, para jogar você contra o seu marido, para colocar você contra a sua família, seus amigos. Pessoa invejosa, pessoa maledicente, pessoa egoísta, onde ela passa, ela sai deixando rastros de sujeira, de imundície. O mundo está cheio de gente assim, mas Deus chamou você para ser luz, para destruir as trevas, com a luz que brota de dentro de você, que vem de Jesus Cristo. Quando você está conversando com as pessoas, você tem uma missão de melhorar a vida daquela pessoa, não é rebaixar a pessoa. Tem gente que quando encontra com alguém, a pessoa está triste, fala assim, eu estou muito triste, o que foi? Eu estou fazendo um regime aí, estava pesando 90. E eu fiz regime, achei que eu ia baixar o peso, estou pesando 95. Está na hora de ser luz. Aí você vira para a pessoa e fala assim, mas olha, o dia que eu cheguei na sua casa e vi você com aquele prato
enorme de macarrão. Eu pensei, essa pessoa vai explodir. Então você não está ajudando nada, você está atrapalhando. Se for para atrapalhar, sai fora, fica na sua, cala a sua boca. Se for para aproximar, se for para conversar, fala coisa que presta, fala coisa que levanta, fala coisa que seja luz. De trevas o mundo está cheio, nós precisamos é de luz. Seja luz, querido, seja como João Batista, seja luz na vida dos outros, na vida dos seus familiares, no seu trabalho, nos seus amigos, na sua faculdade. Seja luz por onde você for. É isso que o mundo precisa, é isso que a igreja pede, é isso que hoje São João Batista ensina para você. Seja servo, seja profeta, seja luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.